Oi pessoal, professor Adolfo com mais uma aula de História do Direito e História do Pensamento Jurídico. Como nós vimos na última aula sobre o direito dos povos sem escrita, houve uma evolução muito grande até que eles chegaram à construção das cidades. E aí eu já deixei uma dica lá, eu já deixei algo já preparado para essa próxima aula, que é a questão da Mesopotâmia. Eles foram se aproximando da Mesopotâmia, que o homem vai evoluir até então, pelo que a gente sabe hoje, vai surgir na África, né, nas estepes africanas, e vai se direcionando para a região ali do Irã, do Iraque, onde ficava a Mesopotâmia, pela, pela quantidade de água, né, que o homem sempre buscava água, pela quantidade de terras férteis, porque o homem precisa da água e precisa da agricultura. Então ele vai se fixar ali. A Mesopotâmia, antes de tudo, é bom a gente falar que ela não era um estado, ela não era um povo, era uma região banhada por dois grandes rios, que é o Tigre e o Eufrates, e ali a gente tinha vários povos, acadianos, sumérios, caldeus, babilônios, entre inúmeros, assírios. Então tinham vários povos. Cada povo desse era autônomo, independente, tinha suas próprias leis, a lei bem costumeira dos costumes locais. Geralmente eles eram inimigos, eles lutavam por território, lutavam por comida, lutavam por água, não eram povos amigos. Isso com o tempo vai gerar um comércio entre eles, eles vão se aproximar, mas a maioria do tempo eles eram povos que lutavam por aquela terra. A gente tem alguns destaques, que é a Babilônia, a Suméria, os hititas e assírios, e acadianos também, já não pode esquecer, depois eu vou falar por que dos acadianos. Então, esses povos viviam ali de forma autônoma. O direito evoluiu muito rápido ali. Talvez foi uma das regiões do mundo antigo que o direito mais evoluiu. E o interessante dessa história é que quando você vai estudar o ensino médio, você não vê isso. Não se dá valor. Você pega lá, no livro de história, a Mesopotâmia, a Babilônia, ali o Hammurabi, a Síria, coisa muito rápido, de forma muito sucinta, porque existe uma mentalidade que já existia bem há um tempo atrás, de você dar uma desvalorizada no que vinha do Oriente, E o Oriente criou muita coisa interessante, o Oriente evoluiu muito a ciência, a arquitetura e até o direito. Nós vamos ver coisas incríveis aqui que os povos do Oriente fizeram. E aí na Mesopotâmia, o direito vai evoluir de forma muito rápida por um princípio básico do direito. O direito só evolui quando ele é reconstruído. O direito só evolui quando ele é reescrito. Quando você reconstrói, você produz o direito o tempo todo. Quando você deixa o passado, você reescreve o direito e você coloca coisas novas. Então, isso é um direito evoluído. Se você pegar um direito lá, colocado pelos talibãs, lá no Afeganistão hoje, que é baseado no Corão, no Corão, que é um direito religioso que ali no mundo tem 3.000 anos. Isso não é um direito evoluído. O nosso, podemos dizer que é um direito evoluído, que ele está em constante transformação. Olha o nosso direito, gente, que você está aprendendo hoje, daqui a um mês não é a mesma coisa, A gente tem jurisprudência, a gente tem vários fatores aí que vão moldando, vão modificando as leis. Isso é um direito evoluído. Aí você pergunta por que, professor, lá na Mesopotâmia esse direito era tão evoluído. Aí nós vamos remontar a questão das lutas entre eles, Que cada rei de cada região tinha, a partir do direito passou a ser escrito, naquelas regiões também começaram a surgir os códigos. O que eram os códigos ali? Cada região tinha um código, que era um compilado de leis, era um conjunto de leis, que o rei assumia aquilo para ele. Então a gente tem o Namu, o Istá, o Hammurabi e vários outros códigos, que eram os códigos dos reis. Então quando eu fazia um código, esse código levava o meu nome para demonstrar poder, sabedoria, consciência jurídica, benevolência, inteligência. Então cada rei daquela região tinha o seu próprio código. Eles foram surgindo e eles davam força para o seu reinado. Então com o surgimento desses códigos, e tem um detalhe, eles usavam muito a questão da lei do talião, que surgiu no templo, na Suméria, ainda tem muito a pesquisar ainda sobre um grupo de
de sacerdotes do talião, e baseava-se no olho por olho, dente por dente. Tudo aquilo que você fazer contra o seu semelhante, volta-se contra você. Então, você furou o olho de alguém, seu olho vai ser furado. Se você roubou, te corta a mão. Então, é olho por olho, dente por dente. Isso vai ser o padrão, praticamente, das leis da antiguidade. Vocês vão ver isso de forma muito comum acontecer. Porque era muito fácil você usar isso. Porque isso já vinha pronto, gente. Se você não precisava de inventar a lei, você pegava algo, olho por olho, dente por dente, o que você fez contra alguém, aplica contra você. Então você não precisa ficar criando muita coisa, não. Está tudo prontinho. Essa ideia da lei do talião aí. Então esses povos da Mesopotâmia começam a usar, né, a lei do talião, ou a base é a lei do talião, para fazer os seus códigos. Isso é muito importante, que dá um significado de muita justiça, né? Porque a pessoa, ela, de uma certa forma, ela se sente amparada. Poxa, eu fui, de uma certa forma, eu fui violado no meu direito, então eu vou querer que ele também perca algo, né? Então, foi uma coisa que era muito usada e muito aceito na época. Então, o Código de Talião era baseado, é ele que baseava esses códigos, essas leis dessa região da Mesopotâmia. E esses impérios, acontecia o seguinte: o rei, ele criava esse código poderoso, usava, e quando ele dominava um outro povo, ele queria impor o seu código. No início, eles não sabiam ainda como fazer, isso era um desastre, porque o código e as leis que estavam ali era baseado no costume do seu povo. Então, como é que eu vou impor o costume do meu povo no povo dominado? Tem coisas tão banais, tão simples. Por exemplo, o judeu e o muçulmano não comem carne de porco. Nós já comemos a carne de porco, não tem pecado nenhum, mas para eles é pecado. Então, quando eu imponho regras, por exemplo, dentro de um código, liberando o consumo de carne de porco, eu estou indo contra a religião, vai causar revolta, vai causar problemas. Então, esses costumes, aos poucos, foram modificando. Os reis começaram a perceber que eu poderia sim aplicar um código de domínio, um código meu que eu fiz para dominar aquele povo que eu conquistei. Só que eu tinha que adequar. Olha que evolução do direito. Olha que evolução desse pensamento jurídico. Eu tive que adequar a essas situações de costume. Então, se eu vou usar o meu código para dominar o outro povo, impor e obrigá-los a usar, eu vou estudar, eu vou pesquisar, eu vou observar qual é o costume deles e adaptar aquele código. É simples, gente. Eles vão obedecer muito mais, eles vão acatar muito mais, eu não vou ter problemas com revoluções, eu não vou ter problemas com desobediências entre eles, então vai ser muito mais fácil. E aí tem uma outra situação que ajudou muito a organizar o direito entre os povos mesopotâmicos, além da escrita, porque agora escrita cuneiforme, eram feitas em grandes placas de barro, o rei escrevia o código nessas placas, eram levadas às praças públicas, era lida por emissários do rei, então todos ali colocavam um horário, meio-dia vai ter um emissário do rei, em tal dia da semana. Então o povo ia para lá, então o povo conhecia a lei. O povo não sabia ler, não podia ler como interpretar, mas o povo sabia das leis. Isso era obrigatório, o povo estar ciente ali, estar reunido, ouvindo as mudanças, alterações e as leis que eram expostas ali em praça pública. Era o mínimo de interesse que o povo tinha que ter. Então, à medida que esse rei, por exemplo, ia morrendo, ia sumindo o filho dele. A questão ali era muito hereditária que usava na época, era do filho mais velho, então, o rei que assumia, por exemplo, eu era rei da Babilônia. Eu morria e meu filho assumia. A primeira coisa que meu filho ia fazer era mudar as leis que existiam. Por quê? Ele não ia deixar as leis, as minhas leis, porque isso era sinal de fraqueza. Eu precisava de fazer novas leis para impor as minhas leis. Era um sinal de sabedoria, de inteligência, de domínio jurídico. Então eu estou fazendo novas leis para o meu povo. E aí como é que essas leis vão evoluir, professor, como você estava falando? Por que elas vão ser consideradas leis que vão evoluir mais no período da história antiga? Porque eu estou mudando toda hora, gente. E essas mudanças são incríveis, porque a partir da hora que meu filho assume o meu código, mesmo que ele mude pouca coisa, ele vai mudar. E ele vai mudar para melhor. Porque ele vai querer fazer uma gracinha com o povo, ele vai querer trazer uma lei mais justa, ele vai tirar o que não estava dando certo, vai colocar o que estava dando, o que pode dar, que estava dando errado, e vai colocar o que estava e que pode dar certo. Então,
eles vão ter essa perspicácia de alterar e alterar para melhor. Então esses códigos da Mesopotâmia, eles evoluíram demais, alterando-se rapidamente, porque os reis morriam muito fácil, né? Uma expectativa de vida da Mesopotâmia era de 37 anos, no máximo, estourando. Um rei vivia até 40 no máximo. Então, aí, fora as doenças, pestes, e aí vai, né? Caçadas mal sucedidas, né? E aí vai. Então, eles iam modificando as leis, os seus sucessores iam colocando leis novas. Então, cada vez que essas leis iam surgindo, mais evoluídas essas leis eram. Então a gente tem uma evolução muito grande aí na Mesopotâmia. Os acadianos, eu deixei bem claro aqui que eu iria citar os acadianos. Os acadianos tiveram uma importância muito grande nessa evolução do pensamento jurídico aí na história dos povos primitivos aí, dos povos antigos aí. Porque os povos da Mesopotâmia em si, à medida que eles foram se aproximando, fazendo comércio, deixando algumas rivalidades de lado, que eles viram que era importante esse comércio, que nem todos tinham os produtos que eles queriam, eles perceberam que a língua acadiana era uma língua muito mais fácil de ser escrita e mais fácil de ser falada. Então o acadiano foi a primeira lei padrão jurídica e econômica do mundo antigo, do mundo a ser usada. Então imagina, naquela época eu comerciante, se eu saísse da Suméria e fosse para a Caldeia, eu levava um intérprete de acadiano, que sabia escrever e ler, e ele iria lá na região que eu iria fazer o comércio, teria também um intérprete, e isso facilitaria a comunicação, a troca de mercadoria, né, o conhecimento de texto, de leitura, de cultura e até o texto jurídico. Então isso foi muito importante. Imagina, sabe o que eles estavam fazendo? Hoje a gente tem uma língua padrão, não temos? Um inglês, né, uma língua universal. Na época era o acadiano. Tudo que era escrito pelo comércio, as ações comerciais e pelas ações jurídicas, era escrita em acadiano, ou a maior parte delas. A gente pode ver o sumério como a primeira escrita que surgiu naquela região, até então é os sumérios, né? Como eu sempre falo, a história não é uma ciência exata, então amanhã pode sair que não era os sumérios. Aliás, até então a gente estudava um tempo atrás que a língua suméria é a língua mais antiga da história, e não é. Hoje a gente sabe que é chinesa, só que como tudo lá na China é mais difícil, é difícil de chegar aos documentos, é difícil de chegar às pesquisas, a gente continua considerando a língua sumeriana. Então, a língua padrão acadiana, olha, é como se fosse o inglês hoje só. Você não precisa de ir na China, né, falar chinês para comercializar seu produto. Você falar o inglês, ou ter um intérprete em inglês, você vai com certeza se dá bem lá. E as cidades foram crescendo, nós temos várias cidades ali, né, a chamada cidade-estado na Mesopotâmia. O que é uma cidade-estado? Por que é importante a gente falar isso? Porque a cidade-estado ela tem toda a configuração de um estado, né? Ela é uma cidade que cresceu, ela tem um rei, tem um poder político, tem um poder econômico, tem uma agricultura, tem um poder religioso, né? Ela tem um estado soberano, precário, né? O rei tem ali o seu território e tem quase a configuração de um estado atual. Então a cidade-estado ela tem muito poder, né? Ela alcança um território muito grande, então ela é muito poderosa. Então é por isso que ela é chamada um estado, uma cidade-estado. Né? E vários reis ali se sobressaíram, como o próprio Hammurabi, que nós vamos falar na hora seguinte, que ele vai fazer um código que vai ser um dos códigos mais brilhantes feito pelo homem. E aí a gente segue com essa evolução da direito da Mesopotâmia, a gente pode ver, por exemplo, o surgimento de direito da mulher, né? Ainda era precário, mas a mulher passou a ter alguns direitos, lembrando sempre que existia aí um padrãozinho também nessa questão da regra de direito para a mulher, tá? Vocês vão perceber que todos os povos antigos, quando a mulher tinha direito, é porque ela tinha alguma utilidade ali. Se a gente começar a observar, quando é que a mulher começou a ter mais direitos no mundo atual? Foi pós Primeira Guerra Mundial, principalmente nos Estados Unidos, que as mulheres começaram a exigir, né, ter mais liberdade, principalmente para o trabalho. Por que os Estados Unidos cedeu, por exemplo, direitos voltados ao direito de trabalho para a mulher? Né? Eu estou falando entre vários direitos surgidos pelo mundo, mas eu estou usando os Estados Unidos como exemplo, tá, pessoal? Antes vocês comecem a pontuar aí, na Europa, na França, já teve a passeata das mulheres na França em 1909, tá, mas vamos numa coisa prática, né? De legislação mesmo, que contemplava a mulher poder trabalhar. Porque os homens estavam na guerra.
Se os homens estavam na guerra, precisava da mulher como mão de obra jovem, um homem jovem, de 18, 25 anos na guerra, então precisava de mulheres jovens para trabalhar nas fábricas de munição de armas. Então eles vão dar direitos para a mulher. No mundo antigo também era assim. Por que em Esparta as mulheres tinham direito e em Atenas não? Porque Atenas era uma cidade comercial. Depois nós vamos falar sobre as cidades, né? Sobre a história de Atenas, do direito grego. Porque em Esparta as mulheres eram guerreiras, as mulheres não treinadas para ser guerreiras, elas tomavam conta da cidade porque o homem estava na guerra, então elas vão ter direito. Então era assim, à medida que a mulher foi sendo necessária, alguns direitos surgiram para ela, e na Mesopotâmia a mulher passa a ter alguns direitos. E já é uma conquista, né? Elas, por exemplo, podiam ter direito a algum trabalho, poderiam, por exemplo, ter direito, né, a algum dote do casamento, então foram surgindo alguns direitos aí para a mulher, sim. E a história da Mesopotâmia é uma história muito bacana, muito bonita, apesar de ser envolvida por guerras, por conflito entre esses estados, necessidades-estados, mas ela fez com que o homem evoluísse muito no pensamento jurídico. Porque ali surgiram códigos, surgiram as leis, que vai ser a base das legislações que vão vir a seguir. Na próxima aula nós vamos falar sobre o Código de Hammurabi, sobre a Babilônia, aí como esse código influenciou no direito moderno. Espero que vocês tenham gostado. Aguardo vocês na próxima aula nossa, ok? Professor Adolfo, fiquem com Deus.